Vamos lá, gente. Olha só, hoje nosso cronograma é Apocalipse 13, não é? Mas, além de Apocalipse 13, se vocês quiserem manter um papelzinho em Daniel 7 e outro em Apocalipse 17, Apocalipse 17 talvez não haja nem tanta necessidade, não é? Porque está perto, né, de Apocalipse 13. Mas a gente vai dar uma lida em alguns trechos de Apocalipse 17 e de Daniel 7, né? Entre outros, né? Entre outros versículos. Eu falei para vocês desde a aula passada que essa aula, para mim, né, na minha maneira de ver, era muito importante, porque de tudo que a gente tem ouvido ao longo desses anos sobre Apocalipse, mais, eu não digo mais importante, mas mais excitante, não é? Mais curioso, né, que as pessoas, especialmente da igreja, têm, mais do que os 144 mil, né? A identidade é sempre um problema, né? Algo que causa assim, curiosidade entre no meio da igreja, né? Quem são as duas testemunhas, quem é a mulher vestida de sol, enfim. E eu tenho visto, né, quero dizer, aliás, antes de qualquer coisa, mais uma vez, especialmente num estudo como esse de hoje, que eu não sou o dono da verdade, eu apenas quero trazer para vocês dados importantes, manifestar uma opinião que eu tenho muito clara a respeito disso tudo, não é? Especialmente porque a gente ouve muito falar quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Eu tenho visto, né, na mídia tanta coisa, acredito que vocês também estejam vendo muitas coisas, e, na minha opinião, está havendo uma narrativa falsa em relação à identidade das duas bestas, e eu vou tentar mostrar, né, no tempo que a gente tem, certamente nós vamos gastar as 2 horas aqui, então vocês estejam atentos. Eu até sugiro, né, se vocês quiserem pegar lápis e papel, não é, para poder anotar coisas, porque às vezes podem passar desapercebidos, é muita informação, não é? Mas eu quero falar sobre narrativas. E, em primeiro lugar, o que eu quero falar, não é, o nosso texto, né, hoje, o texto é o capítulo 13, né, mas, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, eu preciso dizer, e todo mundo sabe, que existe uma tríade do mal. Isso é algo que eu acho que ninguém precisa, né, assistir aula para aprender isso. E quando eu falo tríade do mal, eu me reporto, a grosso modo, a Satanás, ao anticristo e ao falso profeta, né? Bom, nós sabemos que, na verdade, existe, né? Nós sabemos o que representa a triunidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e nós sabemos que, do outro lado, o que vem de imitação é algo inacreditável. Então, na aula passada, eu já tinha lido um versículo que eu gosto muito, que está lá em Isaías 27, não é? No verso 1, que diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, ou sinuosa, dependendo da versão, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27, 1. Então, isso é um versículo no Antigo Testamento que mostra de maneira clara que existe triunidade do mal, né? Existe, na verdade, o mal nisso aí. Oi, Rosângela. Então, eu posso me reportar agora a Apocalipse 20, não é? No verso 2, tá? Eu posso me reportar agora no verso 20, capítulo 20, no verso 2, que diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, aqui, ele já fala, na verdade, quem é o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, representando, não é, o chefe, com 4 nomes diferentes.
E lá em Apocalipse 20, ainda no verso 10, fala dos outros dois, dos filhotes. Diz assim, o diabo sedutor deles, olha só, falando do pai, entre aspas, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui ele está falando do diabo, aqui em Apocalipse 20, no verso 10, que a gente acabou de ver, que é Satanás, não é verdade? Que é Satanás, que é a antiga serpente, que é o dragão, não é? E está falando da besta e do falso profeta. E, obviamente, se ele está falando do falso profeta, essa besta é o anticristo, não é? Então, existem algumas mensagens que não estão exatamente explícitas, mas que a gente tem que entender aqui claramente. Quando em Apocalipse 20, no verso 10, ele fala não só a besta, como também o falso profeta, então não só o anticristo, como também o falso profeta. Muito bem. Por outro lado, oi Zé, tudo bem, Zé Adélcio? A primeira coisa, e agora vamos lá falar sobre a narrativa do anticristo. Por que eu quero falar primeiramente sobre a narrativa do anticristo? Porque certamente quando a gente voltar ou começar a estudar Apocalipse 13, do verso 1 até o verso 10, nós vamos perceber que se trata realmente do anticristo. Tá ok? Muito bem. A primeira coisa que a gente deve perceber, gente, é que há uma diferença entre ter diademas ou coroas nas cabeças, prestem muita atenção nisso, e ter diademas ou coroas, né? A Bíblia fala mais em diademas, não é? Sobre os chifres, prestem muita atenção nisso que eu estou falando. Os diademas ou as coroas de Satanás, do chefe, estão sobre a cabeça, as cabeças dele, não é? Sobre suas cabeças. Onde é que está escrito isso? Aí do lado esquerdo, em Apocalipse 12, eu quero que vocês deem uma olhada em Apocalipse 12. Então, primeiro eu estou comparando as figuras espirituais de Satanás, do diabo, que é a antiga serpente, que é, ok? Que é o dragão, e estou comparando, não é, com o anticristo, que a gente vai ver que é a besta que sobe do mar, ok? Muito bem. Ou simplesmente considerado besta, quer dizer, quando a Bíblia fala na besta, essa besta é o anticristo, né? Vão se acostumando com essa notação, com essa terminologia, tá? Então, olha o que está escrito em Apocalipse 12, no verso 3. Prestem muita atenção. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, está falando então do dragão, que é Satanás, ok? Com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, ok? Então, aonde que estão os diademas da figura horrenda espiritual de Satanás? Sobre suas cabeças, ok, pessoal? Agora, se você olhar na realidade agora, em Apocalipse 13, no verso 1, logo no primeiro versículo aí do capítulo 13, você vai ver, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças, não os diademas, mas nomes de blasfêmia. Vocês perceberam a diferença que eu estou falando aqui? E para a gente completar esse raciocínio, vamos até Apocalipse 17, uma paginazinha para a esquerda, Apocalipse 17, no versículo 3, não é? Para a gente buscar coerência. Apocalipse 17, verso 3. Está escrito, então o anjo me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate,
besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Mas como é esta daqui que está falando blasfêmia, e lá em Apocalipse 13, no verso 1, nós acabamos de ver que a besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Esta besta que está em Apocalipse 13, verso 1, é a mesma de Apocalipse 17, verso 3. Estão todos acompanhando? Ok, gente? A besta de Apocalipse 13, 1, que a gente vai ver que é o anticristo, é o mesmo de Apocalipse 17, no verso 3. Agora, o de Apocalipse 12, verso 1, não é o anticristo, é o próprio Satanás, é o dragão, é a serpente, a antiga serpente. Por quê? Porque, na verdade, ele não traz os diademas sobre os chifres, mas traz os diademas sobre as cabeças. Está muito claro até aí, pessoal? Estamos indo bem? Está tudo tranquilo? Vocês notem como é que é complicado. Se a gente não parar para analisar essas coisas, a gente vai se confundir realmente. Muito bem. Por que blasfêmia? Vamos lá, o que é blasfêmia? Blasfêmia, na verdade, não é? Na língua portuguesa, é calúnia, é injúria, é difamação, vamos dizer assim, teologicamente falando, é um discurso injurioso contra Deus, é a difamação do nome de Deus. É isso que, na verdade, a blasfêmia significa. E, na realidade, biblicamente falando, qual é a pior das blasfêmias? É simplesmente alguém, que eu vou falar depois quem, não é? Afirmar ser Deus na Terra, né? Essa, na verdade, é a pior das blasfêmias que a gente pode considerar, né? Alguém chega, se coloca como se fosse o Espírito Santo e diz, eu sou Deus na Terra. Percebem? Né? Isso é uma coisa muito séria. Na realidade, essa palavra blasfêmia tem até uma analogia que a gente pode fazer, quem quiser anotar, está em João 10, no verso 33. Lá em João 10, no verso 33, está escrito assim, responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Porque o que diziam os judeus para Jesus? Pois tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, os judeus achavam que Jesus blasfemava porque ele se fazia Deus. Só que ele é Deus, então não tinha blasfêmia nenhuma. Mas para os judeus, ele estava blasfemando, porque ele se considerava, eles estavam considerando uma blasfêmia Jesus se achar Deus. Não é verdade? Outra coisa, gente, muito importante, historicamente falando, em 1878, né, que eu fui pesquisar, o Papa Leão XIII, ele disse o seguinte, nós detemos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Vejam só como é que as blasfêmias começam a entrar dentro, não é? Da Igreja Católica, né? Começam a entrar dentro de Roma, ok? Muito bem. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, que esse camarada que a gente acabou de falar, né, de Apocalipse 17 e de Apocalipse 13, apenas o verso 1º, não é? Que na realidade é uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, na verdade, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Eu queria que vocês abrissem Daniel agora, então, que eu pedi para deixar mais ou menos preparado. Daniel, lá no capítulo 7, a gente vai abrir algumas vezes nessa aula, Apocalipse no capítulo 7, né? A partir do versículo 7, Daniel 7:7, tá, gente? Que diz assim, né? Eu vou ler alguns trechos aqui. Daniel, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Diz,
Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, vejam só. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Guardem bem essa expressão, que eu vou precisar dela daqui a pouco, que é o chifre pequeno. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Isso tudo é uma visão de Daniel, pessoal. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Na verdade, eu fui pesquisar essa palavra, e não está nem em hebraico, esse trecho é um trecho que foi escrito em aramaico, e a palavra é uma boca que falava com muita arrogância. Essa é a verdadeira tradução, tá? E notem que quando chega no versículo de número 20 e... Deixa eu ver aqui no versículo de número 11, né? Daniel 7, 11, está escrito assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Essa ponta é o chifre pequeno, tá? Se tiver outra versão. Estive olhando, vejam só, até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo, gente. Prestem só atenção se isso não fala do anticristo, da besta que subiu do mar, que nós vamos estudar daqui a pouco, não é? Que vai ser lançado no lago de fogo. Nada de falso profeta até o momento, e sim da besta que subiu do mar. Então, vejam só, esse versículo que a gente acabou de ler, em Daniel 7, 11, ele aponta explicitamente para a destruição do anticristo, a besta que veio do mar, que será destruído e lançado no lago de fogo. Aonde que eu tenho isso ilustrado no Novo Testamento? O que a gente acabou de ler em Daniel 7, 11. Primeiro, em 2 Tessalonicenses 2, no verso 8, quem quiser anotar, para a gente não perder tempo, está escrito: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá, olha só, pela manifestação da sua vinda. Então ele será destruído. Isso está profetizado desde Daniel, e está confirmado em 2 Tessalonicenses 2, no verso 8. E depois diz assim, e essa parte do final de Daniel 7, 11, que diz que o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Isso está confirmado em Apocalipse 19, no verso 20, que diz assim: e a besta foi presa, Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago ardente, no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, 20. Ou seja, isso nada mais é a confirmação de Daniel 7, verso 11. Ele vai ser destruído, ok? Muito bem. Quando nós acabamos de ler esse trecho de Daniel 7, não é? Versos 8, 9, 10 e o 11, né? A primeira coisa que a gente pode concluir, pessoal, prestem muita atenção. É que esse cara tinha 10 chifres, concordam? A gente já viu que esse cara tinha 10 chifres. Segundo, esse chifre pequeno, o que lembra vocês chifre pequeno? Qual é o menor país do mundo? Vaticano. Vaticano. Esse é o menor país do mundo, tá? Então,
nós vamos considerar chifres como nações. E eu vou explicar por quê. Por que é que eu posso pegar, então, o Vaticano depois e considerar como nação? E o terceiro item que eu posso concluir desse texto é que no chifre havia olhos. Prestem atenção, olhos como os de homem e uma boca que falava arrogantemente. Ok, pessoal? Vamos continuar para ver o raciocínio e ver como tudo se encaixa. Então, a pergunta que eu quero fazer depois do que o Flávio afirmou sobre o Vaticano como a menor nação do mundo é o seguinte: mas como que o Vaticano surgiu como nação? Como que surgiu como nação? Bom, para quem não sabe, houve um tratado em 1929 chamado Tratado de Latrão, tá? Não é de ladrão, é Latrão. Latrão é um bairro ou uma cidadezinha muito pequena que tem no centro de Roma, tá? Então foi feito o Tratado de Latrão, que foi assinado pelo Papa Pio XI e por Mussolini, Benito Mussolini, né, em 1929, tá? Esse Tratado de Latrão, ele declarou o Vaticano como um Estado independente e reconheceu a soberania, vamos dizer assim, do Papa. Não apenas religiosa, mas uma soberania política também. Tá ok? Ou seja, sobre uma soberania, como os católicos falam, sobre a Santa Sé. Tá ok? O que é a Santa Sé? É o governo da Igreja Católica Romana, ok? Isso é a Santa Sé. Dentro da cidade, quer dizer, eles tinham esse poder, né? Então, o Papa passa a ter liderança religiosa e política dentro do Vaticano. Então, a partir de 1929, com isso, não é? O que a gente pode concluir? A gente pode concluir algo importantíssimo para o nosso estudo de hoje, é que os papas são reis. Guardem isso. Os papas são reis. Não é à toa que carregam aquela mitra, né, sobre a cabeça, né, que parece, não sabe se é papa, se é rei, né? Os reis carregavam aquilo, os papas também, até hoje, né, na realidade. Pois então, eu vou falar uma coisa para vocês entenderem. Vocês lembram que quando a gente acabou de ler há pouco Daniel 7, a gente viu que 3 chifres caíram para surgir o Vaticano? Então, eu só vou falar uma coisa da história para vocês. Anglo-saxões na Inglaterra, prestem bem atenção, tá? Germanos na Alemanha, visigodos, que eram os godos do oeste da Espanha, os francos na França, os lombardos na Itália, eu estou lendo aqui porque eu não sei de cabeça, né? Os burgúndios na Suíça, os suevos em Portugal, os érulos, que eram germânicos, os ostrogodos, que eram os godos do leste, assim como os visigodos eram do oeste, e os vândalos, que eram germânicos, alemães. Pois saibam do seguinte, 3 reinos, 3 chifres foram erradicados, gente, quando, na verdade, o chifre pequeno subiu ao poder. Na verdade, eles foram desconsiderados. A história conta que o papado de Roma eliminou 3 tribos originais da Europa. Os vândalos em 454, os érulos em 493 e os ostrogodos em 583. Então teve 3 chifres que saíram para que um chifre pequeno viesse. É impressionante como é que a coisa se encaixa perfeitamente com aquilo que a gente leu em Daniel 7, não é? De 7 a 11, há pouco tempo atrás, tá? Muito bem. Sendo assim, uma vez que a gente já deu uma geral sobre a diferença, não é? Sobre a diferença do anticristo para Satanás, não é? Do anticristo para Satanás, vocês perceberam que há uma
peculiaridade, independente das coroas estarem sobre as cabeças, no caso de Satanás, e das coroas estarem sobre os chifres, no caso do anticristo, no caso da besta que sobe do mar, as figuras são muito parecidas. As figuras são muito parecidas. E certamente, quando a gente pega 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz assim, prestem atenção em 2 Tessalonicenses 2, no verso 9, que diz assim, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vocês entenderam? Então, olha que coisa, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia, ou seja, ele vem como se fosse o próprio manifestado na realidade, ok? É diferente do falso profeta, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, eu gostaria agora de mostrar para vocês esse slide aqui. Muito bem, vamos dar uma olhada nesse slide aí, tão bonitinho que vocês estão vendo, né? Tá? E a gente vai dar uma geral. Lá em Apocalipse 17, nós precisamos estudar Apocalipse 17, pelo menos algumas coisas importantes, porque senão é impossível entender, na minha maneira de ver, Apocalipse 13. Então vamos dar uma olhada, só para começar a ler alguns trechos, pessoal, vamos acompanhar a leitura de Apocalipse 17, onde vai aparecer essa coisa aí, tá? Né? Normalmente as Bíblias trazem um subtítulo dizendo a mulher montada numa besta, né? Como eu escrevi aí na figura. Então está escrito assim, veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, essas 7 taças é uma das 7 taças da ira de Deus, ok? Muito bem, e me disse, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, tá ela aí, que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra. Pensem na história, tá? E pensem... Você está lendo onde que eu não peguei? Oi, Cris? Está lendo o quê? Apocalipse 17. Tá? Eu estou no verso 2. Apocalipse 17, verso 2. Ok? Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vão pensando, gente, quem é, né, essa mulher e quem é essa besta, e a gente vai, né, acompanhando junto com o texto, porque o texto é autoexplicativo, né, em Apocalipse 17. Então o anjo me levou em espírito, olha só, ele que já estava arrebatado em espírito, João, quando chegou lá, ele é levado em espírito, né, a um deserto. Olha que coisa tremenda. Ele é levado a um deserto, não é? E viu uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Novamente aparece o nome blasfêmia, é o próprio, né, gente? E tinha 7 cabeças e 10 chifres, nós lemos isso então no início. Gente, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Só para vocês saberem, os bispos e cardeais e companhia limitada do chifre pequeno, vocês sabem de quem eu estou falando, não é? Todos eles se vestem de púrpura e de escarlate, tá? Eu tenho uma figura aqui, eu até perguntei para o João Pedro, não dá para ver muito bem, sabe? Mas uma figura, não sei se vai dar para ver muito bem, mas uma figura como essa, isso aqui é o interior, né? Lá do chifre pequeno, lá do Vaticano, estão vendo? Cheio de pessoas sentadas, ou de púrpura ou de escarlate, tá? Aqui tem outra aqui, gente, ó. Não sei se está dando para ver, deixa eu tentar botar aqui, né? Aqui tem as pessoas sentadas aqui, tá? Acho que dá para ver.
Ok? Então, vamos continuar. Verso 4. Verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações. Olha ali o cálice de ouro, tá, gente? Cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Isso é uma visão espiritual. Na sua testa, está lá coisas escritas na testa dela, estava escrito: Mistério a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Só para vocês saberem, na Inquisição morreram 100 milhões de pessoas, tá? Não vou falar das cruzadas, não vou falar de um monte de outros eventos na história da humanidade, ok? Verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha só, quando vi, admirei-me com grande espanto. Verso 7. Então o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres, o mesmo de Apocalipse 13, 1. Eu quero bater na tecla para a gente formar conceito, ok, pessoal? Verso 8, eu vou parar um instante, porque o verso 8 vem um grande mistério, vem uma equação matemática complicada que eu quero conversar com vocês. Então, antes da gente continuar aqui, prestem muita atenção. A gente precisa considerar o seguinte: a besta é um espírito que tem 7 cabeças, não é? E que são 7 montes. Então agora, antes de eu continuar o meu comentário, vamos apenas dar uma lida e não se preocupem em entender da primeira vez, porque eu vou explicar. Vamos continuar a partir do verso 8, pessoal. Apocalipse 17, verso 8. Não se espantem. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam sobre a terra, estes que não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Cuidado. Verso 9, aí ele diz: aqui é necessário a mente que tem sabedoria. Aí ele começa a dar as dicas para a gente desse enigma. As 7 cabeças são 7 montes. Olha só, as 7 cabeças da besta são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Mas a gente viu pelo Tratado de Latrão que reis agora são o quê, gente? O que reis são, Adelson? Papas. Papas, ok. Então, vamos continuar. De novo no 9, né? Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Verso 10. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro não é chegado, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Aí o 11 é para ferrar com todos nós, né? Assim, meu Deus, o que eu faço com esse verso? A besta que era e já não é o 8º rei, pertence aos 7 e vai para a sua destruição. Vamos parar por aqui. Quando a gente olha algo assim, a gente fica completamente confuso. Então eu vou começar a comentar um pouco esses versículos 8, 9, 10 e 11, que são realmente um pouquinho difíceis para entender da primeira vez. Vamos lá. A gente precisa entender, pessoal, o seguinte: essa besta que vocês estão vendo aí nessa figura, não é? É um espírito que tem 7 cabeças, dá para contar aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E nós vimos aqui pelo texto que são 7 montes, ok? Os quais a prostituta está assentada. Legal. E são também 7 reis, que, por tudo que a gente tem estudado nesse tempo, né,
nessa aula de hoje, a gente está vendo que são 7 papas. Ou seja, depois do Tratado de Latrão, todo papa é um rei. Ora, só que todo reino, pelo que nos consta, tem apenas um rei. Não é verdade? Vocês já viram reinos com... temos 2 reis nesse reino? Eu não conheço. Não é? Então, todo reino tem um rei somente. Se 7 cabeças, vejam só, se 7 cabeças são também 7 reis, que é o que a gente está lendo aqui, então o espírito da besta carrega sempre 5 cabeças que não mais reinam, ou por estarem mortas, ou por terem abdicado do pontificado, e a gente vai entender isso. Ela carrega junto uma besta que está reinando, já são 6, e uma outra que está sempre pronta para reinar e substituir a anterior quando ela morrer, ou seja, quando for a perdição. Porque todas essas bestas, todos esses papas vão à perdição. E vocês sabem do que eu estou falando. É inferno de ponta de cabo a rabo. Tá? Por todo esse espírito que a gente está vendo aqui. Então eu vou repetir. Se 7 cabeças são também 7 reis, então o espírito da besta carrega sempre 5 cabeças que não mais reinam, 5, uma que está reinando e uma outra que está pronta de stand-by, de reserva, caso ela morra. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona a fumaça preta, 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 depois é branca? Sai um pimba, é outro, sai um pimba, não é isso? Tem sempre um outro ali. Mas qual é o espírito que está naquele lugar ali, no chifre pequeno? Que espírito é esse? 7 cabeças. Aí vamos continuar, então, a analisar, não é? Vamos continuar, então, a analisar os segredos que eles nos contam. Assim, quando a cabeça viva, é como se hoje fosse, né? Francisco, né? Mas eu não quero falar dele, eu vou te falar de quem que eu vou falar. Quando a cabeça viva reina, então a gente pode dizer que a besta reina nesta cabeça. Então toda besta está no atual, é ela que está viva. Mas espiritualmente tem outros 5 que acabaram e um que está pronto para vir quando esse for embora. Ok? Repetindo, a besta que reina tem sempre, além da sua cabeça, 5 que caíram e uma outra para assumir o seu lugar. Ok? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Por algo que está escrito aqui no texto de Apocalipse 17, não é? Eu quero mostrar para vocês, quando João foi levado ao deserto pelo anjo para ter essa visão, quem era o Papa que estava reinando. Prestem muita atenção. Então, eu vou aqui agora, eu vou partilhar com vocês uma outra aqui, um slide, que é esse slide aqui. Prestem muita atenção. Isso são os papas do século XX, gente. Tá dando para ver tranquilo aí? Pio X, Benedito XV, Pio XI, XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, II, Bento XVI e atualmente Francisco. Tá? Esses são os papas no século XX. Ok? Muito bem. Eu quero que vocês me deem um crédito para que daqui a pouco entendam que quando João teve essa visão, o Papa que estava no Vaticano era Paulo VI. Em algum momento, quando ele teve a visão, alguém estava reinando. 5 tinham caído, não é isso que a gente viu? E um viria, ok? Então, eu quero que vocês me deem um crédito agora, e dentro desse gráfico, desse quadrinho, né, tá, explicativo, eu quero que vocês vejam que o Papa pelo qual João estava tendo a visão, ou seja, aquele que a palavra de Deus diz que um existe, no versículo 10, está escrito, são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro não é chegado. Então, o que existe é Paulo VI. Quais são os que caíram? Pio X, Benedito XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII. Ok?
Esses são os 5 que caíram. E diz depois, e o outro ainda não é chegado. Então, quem seria o outro não chegado? João Paulo I. Tá ok? Vou tirar esse quadrinho, tá? Posso voltar depois, para a gente acompanhar uma coisa importante aqui. Vamos para Apocalipse 17, né? Vocês estão com ela aberta aí. No verso 9, a partir do verso 9, eu quero detalhar mais um pouquinho, prestem muita atenção. Apocalipse 17, verso 9. As 7 cabeças são 7 montes. Não é isso que está escrito, pessoal? As 7 cabeças são 7 montes. Isso é chamado urbs. Urbs é cidades em latim. Setimonium, né? A cidade dos 7 montes. Agora, olha só. O Monte Aventino, o Monte Palatino, o Monte Célio, o Monte Esquilino, o Monte Viminal, o Monte Quirinal e o Monte Capitolino. São 7 montes onde Roma está assentada. Ok? Esses 7 montes têm nomes. Vamos continuar. Sobre os quais a mulher está assentada. Então, onde que a mulher está assentada, Cris? Onde que a mulher está assentada, Felipe? Em Roma, né? Em Roma. É evidente que é Roma. Se ela está sentada em 7 montes, na realidade, não é? E Roma está em 7 montes, é que ela está sentada. Ela está sentada em Roma. Tá ok? Vamos continuar. Diz assim, são também 7 reis, 5 já caíram, então eu pedi um crédito a vocês. Qual é o crédito que eu pedi? Que Pio X, Benedito XV, Pio XI, Pio XII, não é? E João 23, e João 23, já caíram, ok? Um existe, Paulo VI, e o outro ainda não é vindo, e eu falei que era João Paulo I. Bom, gente, e diz assim, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Agora, pessoal, eu quero que vocês, eu não sei quem acompanhou, eu não sei se mais a Delson, eu, o Davi, pessoal que tem mais assim de 60, entendeu, e tal, mas o Papa... Só tem 50, só tem 50. Albino Luciani, em 1978, ele simplesmente foi Papa por 33 dias. Mais do que isso, até hoje, não se sabe de que maneira, qual foi o mistério que fê-lo morrer. Então, quando a palavra de Deus diz aqui, né, que são 7 reis, 5 já caíram, outro não é chegado, quando vier, verso 10, convém que dure um pouco de tempo. Então, estamos fechando. Albino Luciani, João Paulo I, mas não acaba aí, porque eu podia estar manipulando esses versículos. Vamos continuar. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Ok. Aí diz assim no verso 11, a besta que era e já não é também o 8º. Nós estamos falando das 7 cabeças. Mas aqui ele me entra com um versículo que diz que a besta que era e já não é também o 8º. Ora, se Albino Luciani, que era João Paulo I, é a besta que era e já não é também o 8º, é porque é João Paulo, é o nome que permanece o mesmo. Então, o 8º é João Paulo II. Vou repetir, a besta que era e já não é João Paulo, é também o 8º, tem o mesmo nome do 8º. Só que um é João Paulo I e o outro é João Paulo II. Olha que coisa. E mais do que isso, continua, olha só que coisa. E diz assim, e é dos 7. Por que ele diz que esse 8º é dos 7? Porque
Papa. Ele é Papa. Só porque tem um probleminha diferente. É que todos os outros anteriores a João Paulo II eram italianos. Este é polaco. Este é polonês. Ok, gente? Mas ele, então, a Bíblia faz questão de dizer que ele é dos 7, quer dizer, mesmo sendo polaco, ele também é Papa. Por isso é que ele chega aqui e diz, é dos 7. E agora a coisa começa a piorar, porque logo depois, no final do versículo 11, ele diz, e vai-se para a sua perdição. E vai-se para a sua destruição. Ok? Só que no versículo 8, olha que coisa, gente, é isso que eu quero que vocês atentem. No versículo 8 diz que essa besta que a gente está concluindo quem possa ser, eu ainda vou falar muito mais, né, sobre isso. João disse que ela sobe do abismo. Está aí no versículo 8 aí. Gente, eu só estou falando o que está escrito. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo. O que significa isso, gente, subirá do abismo? Quem está no abismo espiritual? Quem está no inferno? O que a palavra de Deus está falando, não sou eu, é que esse careta aqui vai ressuscitar. E depois diz, irá a sua destruição. Por quê? Porque o lago de fogo o aguarda, quando ele completar o ministério dele. Então, Apocalipse 17, 8, está escrito, subirá do abismo, ou seja, ressuscitará, está para emergir do abismo e vai-se para a perdição, ou seja, vai ser lançado, não é, no lago de fogo. Ok, pessoal? Muito bem. Enquanto isso, como eu estava falando para vocês antes, quando João, então, teve essa revelação, o Papa, em Roma, era Paulo VI. Olha como é que as coisas se encaixam. Aquele que deveria permanecer por pouco tempo foi Albino Luciani, 33 dias. João Paulo I morreu misteriosamente, né? Apenas depois de 33 dias, eu não sei se o Vaticano sabe, deve saber, e deve estar guardado a 7 chaves, mas ninguém sabe como que ele morreu. Ok? Muito bem. Então, né? Também quero. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse cara, na minha maneira de ver, pelo que eu estou vendo, a gente vai falar mais sobre ele, não é? Ele vai aparecer para delírio da humanidade, gente. Tá? Quem é que vibrou com esse camarada? E a gente vai falar agora, eu vou trazer aqui um slide para vocês, e vocês vão entender por que é que eu tenho que falar primeiro. Aqui, ó. Que coisa, né, gente? Tá mimindo. É o Escarlate. Oi? É o Escarlate. Olha o Escarlate ali. E, na verdade, não sei se vocês sabem, ele está sendo beatificado, ou foi. Tiraram ele da urna, botaram onde estava João 23, e não sei mais o quê, e fizeram uma imagem de cera dele, para que fosse adorado. Né? A grande verdade é que esse cara sempre foi tremendamente adorado, né? Venerado. Só que a palavra de Deus diz que ele é venerado por aqueles que não foram escritos no livro da vida. Ok? Desde a fundação do mundo. Mas vocês podem imaginar, quando a 7ª trombeta for tocada, prestem atenção, quando a 7ª trombeta for tocada, não é? Vocês podem imaginar o que vai acontecer quando as 2 testemunhas que nós estudamos primeiro, e agora a gente vai estudar daqui a pouco o capítulo 13, não é? Tá certo? Para a gente poder realmente entender, né, essa loucura que vai acontecer, como que a igreja não pode estar presente para assistir essa loucura toda na realidade, tá ok? Então,
Isso, na realidade, não é? Essa, na realidade, é a tipologia que eu creio que se encaixa perfeitamente em relação à besta, ao anticristo, tá? Muito bem. Agora, prestem bem atenção em Apocalipse 17, no verso 13, só para a gente falar mais um pouquinho, que eu quero passar para o outro item. 17, 13 diz assim, 12, perdão, vamos começar do 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, olha só, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Verso 14, guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Tá? Na verdade, aí o verso 16 diz assim, 15, perdão. Então o anjo me disse, as águas que viste, onde se sustenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão suas carnes, e a queimarão no fogo, pois Deus lhes pôs no coração o realizarem o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras de Deus, até que Deus volte. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, como a Cris falou, é Roma. Ok? Então, na realidade, o que a gente está falando aqui é o seguinte, no momento que houver a ascensão da besta, Roma, pessoal, deverá estar passando por uma crise de religiosidade, é o que eu imagino, e autoridade tamanha, por vários motivos, não é? Tem nova ordem mundial envolvida, tem um monte de coisa envolvida que não é da aula agora aqui, não é? A ponto que eles não vão pestanejar, eles não vão ficar em dúvida em dividir a sua autoridade com a besta por um período pequeno, como ele fala aqui, por 1 hora. Mas logo vão entregar todo o poder ao anticristo, à besta. Ok? A besta que subiu do mar. Mesmo porque há um outro mistério que eu quero falar aqui para vocês. Quem reina é a cabeça. Onde a cabeça vai, o chifre vai atrás. Concorda? Vocês podem imaginar que lógica que tem a cabeça ir para um lado e os reis irem para o outro, os chifres irem para o outro. Não é verdade? Por que isso tudo vai acontecer? Isso tudo vai acontecer, eles vão guerrear contra Cristo no Armagedon, não é? Lá na segunda metade do nosso estudo, lá nos últimos 3 anos e meio, né? É grande tribulação e tudo mais. Eu quero que vocês entendam. Estão fazendo aquela ideia do cara de paletó e gravata, o CEO, que aparece como se fosse o anticristo. E eu quero dizer para vocês que eu não acredito nisso, porque não é um CEO de paletó e gravata que vai se assentar num templo em Jerusalém. Mas um cara que vem para falar blasfêmias contra Deus, se assentando lá no trono, esse cara que vem de Roma, esse cara é o anticristo. Percebem? Esse cara é o anticristo. Ok? Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, cuidado, porque agora, por que na verdade ele diz aqui que Roma, não é? Ele está falando aqui que tornarão desolada e nua e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Porque agora acabou a religião. Tudo que a gente vai ter agora é o seguinte, esqueçam Roma, porque tudo agora é Jerusalém. Então, eles estão se afastando de Roma, todo o poder religioso de Roma, e estão indo para Jerusalém, porque no final dos tempos, o que importa é Jerusalém. Ok, gente? Ainda antes, então, de eu falar de Apocalipse 13, né, eu quero falar um pouquinho, então, para vocês, rapidamente, eu vou ler uma pesquisa que eu fiz sobre coisas muito importantes sobre João Paulo II, né? Prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. Todo mundo sabe que o nome dele era Karol Wojtyła, né? Karol Józef Wojtyła. Eu quero que vocês saibam que ele sabia se expressar, né? Ele sabia se expressar em 13 idiomas diferentes, tá?
Ele falava alemão, italiano, espanhol, inglês, francês, ucraniano, português. Ele falava servo-croata, falava russo, falava grego, falava esperanto, falava polonês, obviamente, que era polonês, e falava latim também, né? Por que eu estou querendo falar isso, né? Porque a gente lê, né? A gente leu lá em Daniel, não foi? No capítulo 7, que esse camarada, ele falava o quê? Nesse chifre havia olhos como os olhos de homem, não é como os olhos de homem, é um homem mesmo, né? E uma boca que falava com vanglória, com insolência, sabe? Falava com vanglória. Ele falava muito. Aí eu vi o seguinte, só nos 2 primeiros anos do pontificado dele, ou seja, ele passou a ser papa em 78. Em 78 e 79, ele fez mais de 500 discursos, veja só, e homilias. Eu não sei, eu nunca fui católico, né? Eu sou judeu. Se tem alguém que foi católico aqui, né? Homilia é aquela preleção dada por um sacerdote durante uma missa, quando eles leem um trecho lá do Novo e do Antigo Testamento, não é? E antes da recitação do credo, não é cruz credo, mas o credo, né? Que é uma reza elaborada, sei lá em que ano, né? Pelo Concílio de Constantinopla, que é uma das rezas mais importantes da Igreja Anglicana, da Igreja Católica e da Igreja Grego-Ortodoxa também. Bom, outra coisa, ele foi um dos maiores responsáveis pelo diálogo interreligioso, ou seja, sobre o ecumenismo. Eu trouxe aqui, gente, há mais de 30 anos que eu tenho essa foto guardada comigo aqui. É o Papa, vocês estão vendo aqui? Né? Vocês devem estar vendo aqui. Deixa eu botar aqui, peraí, mais fácil se eu... Não, assim dá para ver? Tá dando para ver? Esse é o Papa com um rabino-chefe de Israel na época, ok? Só para vocês terem ideia, né, de como ele tentou ir a Jerusalém. E foi a Jerusalém. Né? Vamos lá. Então ele diz outra coisa. Ele era considerado o Magno. Ele teve esse título, João Paulo II Magno. Ele foi atingido por um tiro, se alguém quer se lembrar, em 1981. Lembra disso? Né? Quando os médicos ficaram rigorosamente assombrados com a sua recuperação, porque foram 5 horas de cirurgia, não é? Tirando o cólon, tirando o intestino delgado, né? Muito pior do que aconteceu com o Bolsonaro, tá entendendo e tal? E as pessoas ficaram assim, o que aconteceu, né? Na verdade, ele foi atingido no abdômen, né? Ele teve o intestino perfurado várias vezes e todo mundo achava que ele ia embora. Ele teve 55 centímetros de intestino extirpado, tiraram 55 centímetros de intestino dele. 17 dias depois dele ter tido alta, só para vocês terem uma ideia, ele foi internado novamente na mesma clínica de Roma para tratar de um citomegalovírus, que é uma infecção seríssima, porque ele contraiu na cirurgia anterior, porque foi feita uma transfusão de sangue infectado nele. Escutem. Outra coisa, para quem não sabe, ele fraturou o crânio em 1944, quando ele foi atropelado por um bonde em Cracóvia, na Segunda Guerra Mundial. Ele teve o crânio dele quebrado. Não morreu. Escutem bem o que eu estou falando. Outra coisa interessante, vocês viram essa foto que eu mostrei dele com o rabino-chefe? Pois saibam do seguinte, durante a sua adolescência, eu fui ler, ele travou contato com a comunidade judaica de Wadowice, que é lá na Polônia, e quando judeus e católicos jogavam futebol, ele gostava de jogar no time dos judeus. Guardem isso, né? Outra coisa que eu guardei aqui para falar para vocês. Carol também ajudou uma garota judia de 14 anos, chamada Edith Zirrer, que tinha fugido de um campo de trabalho alemão em Czestochowa.
Edith havia desmaiado na plataforma de trens e Karol Wojtyła a carregou e ficou com ela durante toda a viagem até a Cracóvia. Ela afirma que ele salvou-lhe a vida naquele dia. A Organização Judaica Mundial, chamada Bnei Brit, Filhos da Aliança, Filhos do Pacto, disse que Karol ajudou a proteger muitos outros judeus poloneses dos nazistas, além de ter priorizado a amizade com os judeus. João Paulo II, onde tiver paz e segurança, né, gente? Vocês já ouviram essa palavra, né? João Paulo II deixou um legado para o mundo com base em valores de paz, amor e liberdade. Em 1979, ele tornou-se o primeiro papa a visitar o campo de concentração de Auschwitz, onde muitos amigos dele, judeus, tinham morrido. Pra vocês terem uma ideia. No ano de 2000, não sei quem já foi a Israel, aí tirando o pessoal de Israel, não é? Mas existe um memorial às vítimas da Segunda Guerra chamado Yad Vashem. E o Papa, em 2000, viu, Miguel, visitou o Yad Vashem. Né? E depois de ter visitado o Yad Vashem, adivinha onde ele foi? Ele foi no Muro das Lamentações fazer o que todos nós que vamos, especialmente os judeus, fazem, que é pegar um papel, botar ali uma oração, botar a mão, né? Porque é o que restou do templo, não é? Do segundo templo, na realidade. Né? Muito bem. Então, gente, eu estou falando algumas coisas importantes, né? Porque em 2005, João Paulo II se tornou o primeiro Papa, olha só, a receber uma bênção sacerdotal de um rabino. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Rubens. Oi. Uma Rubens, vez... Fala, Miguel. Tudo bem? Oi, Rubens. Não, só relembrando, eu lembro muito na época que ele estava como Papa, no pontificado dele, que o pessoal falava que ele era um Papa judeu. Não, e se é verdade o que você está falando, ele vai poder sentar no... Ele vai poder ser recebido como Mashiach, porque ele vai ressuscitar, e vai poder sentar no trono do templo, né? Muitos vão aceitá-lo, não no templo que vai ser reconstruído. Eu não tenho dúvida disso, mas foi muito bom você falar isso. Foi muito bom, e a gente vai ver a conclusão disso. Agora, olha que coisa, o nosso estudo de hoje é Apocalipse 13. E agora que eu posso começar a ler Apocalipse 13, gente. Que pode ser até um pouco mais rápido, porque a gente tomou, na verdade, um pouco do contexto de quem é essa besta, da figura, não é? De 7 cabeças e 10 chifres e de diademas sobre esses chifres. Podemos entender, chegamos a uma conclusão lá em Apocalipse 17, de uma equação de que aquele que era já não é também o 8º, o 7º que ficou pouco tempo é também o 8º, porque os nomes são os mesmos, não é? E tal, e vem, como a Cris falou, vem do abismo e vai para a perdição, ou seja, ele vai cumprir o ministério dele e vai para o lago de fogo, juntamente com o falso profeta. Então agora, não é? A gente pode passar para Apocalipse 13, que começa assim, olha que coisa. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Até agora nenhuma novidade, né? É o que a gente está estudando. Ok? Então, lembra quando a gente estudou Apocalipse 12, 18? Não é? Por quê? Quem são a besta? O dragão que parou sobre a areia do mar para desovar seus ovos. Lembra que eu falei isso? Até li sobre o monossauro, não é? Quer dizer, ele vem do mar, o Leviatã, aquela figura, e desova a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. A serpente, como é que se chama? A serpente veloz e a serpente tortuosa, que nós lemos em Isaías 27, no verso 1, tá? Muito bem. E eu tinha dito também, não é, que a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, porque é muito parecido, são muito parecidas as figuras espirituais.
ok? Então, com isso, não é? A semelhança de que o pai e o filho são um, eles têm a mesma coisa. Que coisa impressionante, né? São muito parecidos, né? Agora, quando ele fala aqui nesse primeiro versículo, ele fala aqui em nomes de blasfêmia. Gente, não é? Nós lemos em Apocalipse 17 sobre esses nomes de blasfêmia. Vocês podem entender aquela prostituta e a besta, se tivessem escritos nomes aqui de blasfêmia, o que não estaria escrito? Porque esses nomes de blasfêmia é contra Deus, é contra o tabernáculo e é contra todos os santos do Senhor. Tá ok? Imaginem o que seriam esses nomes de blasfêmia. Bom, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, com grande autoridade. Então aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu queria que vocês vissem esta figura incrível que está aqui. Olha aí, a besta que sobe do mar. Se vocês pararem para ver, eu achei tremenda essa figura, porque à direita, no canto em cima, aparece exatamente a figura de um cardeal, de um papa, de alguém de escarlate, né? Ali do Vaticano. Vocês estão vendo ali? Está vendo? Está vendo, Davi? Estão todos vendo? Na mão. Olha ali. E vocês estão vendo que essa besta está exatamente... Essa parte redonda aqui, essa praça, né? Que, graças a Deus, eu nunca fui, tá certo? Mas é o Vaticano, que é exatamente onde está a besta sentada ali, ok? E vocês podem ter certeza que é exatamente isso que acontece. Se alguém pudesse entrar ali e ter essa visão espiritual, era exatamente algo parecido com isso que estaria vendo, ok? Beleza? Então, essa é a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, no verso 1. Ok, vamos continuar aqui. Agora, prestem atenção no verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Por que é que eu falei de João Paulo II antes de estudar isso aqui? Acabei de falar que em 1981 o cara levou não sei quantos tiros daquele Mehmet Ali Aga, né, um turco, né, que provavelmente estava por ordem de alguém que eu não quero falar para não ter problema, né, para matar o cara, né, que ele não fez sozinho. E o cara teve intestino perfurado, cólon retirado, né? E depois envenenaram, quer dizer, ele acabou tendo uma transfusão de sangue com sangue envenenado e não morre. E depois bateu com a cabeça, caiu do bonde, caiu com o crânio, entendeu? Lá em Cracóvia, durante a Segunda Guerra, em 1944, e permaneceu vivo. Vocês acham que isso se encaixa ou não se encaixa com o que a gente acabou de ler aqui no versículo 3? Verso 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta. Ou seja, aí daqui a pouco, por que eles vão adorar a besta? Porque o falso profeta, que eu não falei ainda, que a gente vai falar somente lá a partir do verso 11, não é? Se a gente puder ter tempo aqui, não é? Ele já está começando, na verdade, incentivando a adoração ao cara que está sentado lá, como Miguel falou, lá no trono em Israel. E ele começa a dizer o quê? Quem é semelhante à besta? Por que ele está falando isso, pessoal? Quem é semelhante à besta? E que foi lhe dado no verso 5, boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por quanto tempo? 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Está claro aí? O mesmo tempo das 2 testemunhas. 42 meses, a segunda metade. Mas quando esse homem ressurge, os caras que não estão inscritos no livro da vida, eles vão olhar e vão dizer o quê? Vejam,
É ele. Entendeu, Cris? O que eu acho que pode acontecer? Esse é o cara. Esse cara ressurgiu, esse cara é muito bom. Todo mundo guarda uma imagem daquele santo dos santos que é João Paulo II. E se ele ressurge, ele abafa aqueles que creem na vinda de Cristo. Por quê? Porque ele é o anticristo. Ele não é o falso profeta, ele é o anticristo, gente. Percebem? É isso que pouca gente, eu não vejo poucos comentários sobre isso, né? Vamos continuar aqui, Foi-lhe dada uma boca, lá em Daniel 7, no verso 8, quem quiser anotar, não é? Lembra do texto? Está escrito, vou ler de novo. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, a gente estudou, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. Tá ok? Muito bem. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Olha quantas vezes a gente ouve falar em blasfêmia, tanto em Apocalipse 13, como em Apocalipse 17. Ou seja, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Exatamente como aquele espírito, né, daquela mulher que estava sentada, não é, numa besta cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ok, pessoal? Todos acompanhando? Não quero ninguém sonhando essa noite com besta de 7 cabeças e 10 chifres, porque eu sei que eu estou falando muito sobre isso hoje aqui. Né? Mas a grande verdade é a seguinte: anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, anciãos, santos glorificados, todo mundo diante do trono, né? Todo mundo diante do trono, né? O que está acontecendo com todo mundo diante do trono? Sendo xingado e blasfemado com nomes que a gente não pode nem sequer falar aqui. Muito bem. Verso 7. Verso 7. Foi-lhe dado também... Oi, Rosângela, Apocalipse 13, verso 7, tá? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha que coisa. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Gente, estão lembrados de Apocalipse 7? Não é? Vocês estão lembrados de muitos... Quem são estes que vêm com palmas nas mãos, vestidos de branco, de todos os povos, línguas, tribos e nações? Não eram aqueles que não se deixaram marcar pela marca da besta. Então aqui está escrito que ele fazia guerra contra os santos e parecia prevalecer, não é? Parecia prevalecer. É exatamente o que está escrito em Apocalipse 17, no verso 14, né? Se você for para Apocalipse 17, no verso 14, bem no início, está escrito: guerrearão contra o cordeiro. Mas está escrito logo depois: o cordeiro os vencerá. Tá ok? É isso que está escrito. Então, vejam só. Outra coisa, eu quero ler para vocês um texto que está em Daniel 7 também, Daniel 7, do verso 23 ao 25, para ilustrar esse texto de Apocalipse 7. Diz assim: então, Daniel 7, 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Nós vimos isso. Aí ele diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. E agora eu quero que vocês prestem atenção. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De novo, 42 meses, 1260 dias. Por que eu estou querendo chamar a atenção disso de vocês? Porque segundo o catolicismo, tá? Segundo o catolicismo romano,
Só o Papa pode interpretar as leis de Deus. Então, no texto de Daniel, eu acabei de ler de que ele cuidará, esse que tem 7 cabeças e 10 chifres, em mudar os tempos, calendário e a lei. Então, só o Papa podia interpretar as leis divinas. E ele é de tão grande autoridade e poder, não é? Que eu quero contar uma história rápida para vocês, que eu fui pesquisar. Foi o seguinte: no século IV, Roma adotou um falso calendário pagão e proibiu o calendário lunisolar, que era o calendário judaico. Eles proibiram. O que aconteceu? O calendário juliano, que é o calendário solar, ele foi instituído no ano 45 a.C., pelo próprio imperador Júlio César. E teve um papa chamado Gregório XIII que determinou que 10 dias, a partir do ano 582, simplesmente fossem apagados do calendário. Ele deu essa ordem, pode tirar 10 dias fora. Olha que coisa. E mais do que isso, ele determinou que o Ano Novo deixasse de ser comemorado no final de março, como era, na verdade, o Pesach hebraico, não é? O calendário espiritual que eu estou falando, bíblico, não é? Não o calendário secular, para ser comemorado em 1º de janeiro. Então, quando a palavra em Daniel diz que ele cuida de mudar os tempos e a lei, é porque eles se imbuíram. Roma se imbuiu desta autoridade, para vocês terem ideia. Verso 8 diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Que foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero que vocês saibam, só vou falar pela fé, esse cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, podem ter certeza que houve um cordeiro, sim, que foi morto antes da fundação do mundo, simbolizando Jesus. Tá? Isso foi um animal realmente que houve, né, um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele não está falando literalmente de Jesus, não. Ele está falando literalmente de um cordeiro, de um símbolo, assim como nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ok? Isso é só para ilustrar um pouco mais, ok? Muito bem. E ele diz aqui o seguinte: adorá-lo-ão, verso 8, os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Aí eu me lembrei que lá em Daniel 12, no verso 1, está escrito o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, na realidade, esses dois versículos se complementam. Daniel 12:1 fala de todos aqueles que foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse 12:8 fala daqueles que não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso, para mim, é um texto muito profundo com relação à salvação das almas. Eles se complementam. Ok? Verso 9 diz: ora, se alguém tem ouvidos, ouça. A pergunta é, por que não está escrito se alguém tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito? Como a gente encontra nas cartas. Porque a igreja não está mais aqui. Então não faz sentido você, aqui no versículo 9, ler: se alguém tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Se alguém tem ouvidos, ouça. Não é? Ouça, está falando para o pessoal lá da tribulação. Não é para você, Davi. Não é para você, Cris. Não é para você, Miguel. Entenderam o que eu estou falando aqui? E no verso 10, para acabar o 13, a besta que vem do mar, que é o anticristo, que é simplesmente a besta. Ele diz: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Bom, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Gente, esse versículo é um pouco difícil de entender, mas para mim ele prova, é uma forma de convocação.
na minha opinião. É uma forma de convocação dos cristãos para que aceitem a perseguição quando tiver perseguição, sabe? Para quem estiver vivendo naquela época da grande tribulação. Ou seja, em outras palavras, com perseverança e persistência, por favor, se você entendeu que não se deve marcar pela besta, não se deixe marcar pela besta. Então, aqui, parece que Deus escolheu alguns, né, para que fossem executados, aprisionados, mas que eles não devem resistir, sabe? Não devem resistir, tá? Muito bem. Quando chega agora aqui no verso 11, diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, olha só a diferença agora, hein, pessoal? Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Tá? Então, esse camarada, 2 chifres, quando ele fala aqui semelhante ao de um cordeiro, ou seja, ele parece manso, mas fala como dragão. Ou seja, as coisas que ele fala são terríveis, mas ele fala tranquilo, cheio de mansidão. Você está entendendo? Bom, alguns dizem que o anticristo, então, viria de Roma, hein, Miguel? Vamos supor, das nações. E que o falso profeta poderia vir de Israel, da terra, porque é a besta que subiu da terra, ou que seria um judeu, né? Muito bem, um judeu, aí sim eu acredito, nesse cara de paletó e gravata, um CEO que dá apoio político e espiritual a Israel, né? Na verdade, o que a gente está vendo? A gente está vendo Roma e Jerusalém se unindo. E eu vou botar um slide aqui, só para a gente parar para meditar, né? Primeiro vamos ver esse slide aqui. Vocês estão vendo o slide? Vocês estão vendo o slide? Não sei se o slide está aparecendo. Tá, né? Então, essa é a besta que sobe da terra. Tá? Olha os 2 chifres, que interessante. Parece os chifres de um cordeiro. Mas, na verdade, não é, né? A gente está vendo realmente a cara dele. E agora eu quero botar uma outra figurinha aqui, uma outra foto interessante, para ilustrar a gente aqui. Que é essa daqui. É só para vocês guardarem essa figura, tá? Esse que está à direita aí é Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel. E o da esquerda chama-se Jared Kushner. Olha aqui, né? É como o Chico Anísio falava, eu queria ter um filho assim, um cara todo arrumado, bonitão, sabe, e tal. Fala manso, bilionário, né? E eu acho muito assim, para pensar nessa maneira como o Netanyahu está olhando para ele e ele para o Benjamin Netanyahu, tá? Então, eu, Rubens, acredito num falso profeta assim. E tem uma coisa sobre esse camarada aqui, que eu vou mostrar no final, que vocês vão ficar um pouco estarrecidos, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Ele diz aqui no verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta, verso 12, né? Na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, e agora ele enfatiza, cuja ferida mortal fora curada. Então, a propaganda desse camarada é o seguinte, vocês estão vendo? Este que realmente é o anticristo. Então, ele faz uma propaganda, por quê? Porque ele é um cara que tem voz mansa, ele é um cara que domina, ele é um cara que não quer guerra, ele é um cara que está mostrando apenas a realidade do inferno, entendeu? E aqueles que não acreditam vão adorar a besta. Vamos continuar para ver o que fala. Ele também, verso 13, opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens.
Quando ele diz que também opera grandes sinais, é sinal de que a primeira besta também opera grandes sinais. Todos os dois operam grandes sinais. Mas ele vai dando ênfase, né? Ele vai simplesmente fazendo a propaganda como da mesma forma análoga como o Espírito Santo fala de Jesus. Percebem? Uhum. Verso 14 e 15. Né? Eu quero mostrar aqui um slide. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok. Ele diz aqui que, olha que interessante, versos 14 e 15, gente. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada é espiritual aqui, sobreviveu. Aí, Cris, você queria ver a imagem da besta? O tamanho dela? Está aí. Agora, existe uma coisa, gente, que eu quero que vocês entendam aqui. No verso 15, está escrito, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, a imagem, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer tantos quanto não adorassem a imagem da besta. Como fizeram com aquela imagem de Nabucodonosor, não é? Só que existe uma coisa, gente, chamada inteligência artificial, e nós estamos vivendo cada vez mais a plenitude da inteligência artificial. Isso, no final dos tempos, vai ser mole para fazer. Vocês estão entendendo? Essa é uma imagem e ela vai falar, gente. Ela vai se comunicar e aqueles que estão condenados ao inferno vão adorar esta besta que está aqui. Vocês estão entendendo? Vai ser o CG. Já que nem todo mundo vai poder entrar no templo para adorar o real, vai adorar a imagem, mas a imagem vai falar e todo mundo vai ficar tremendamente impressionado com isso tudo. Gente, desde que eu escrevi meu primeiro livro em 1990, eu já tinha lido artigos, está no meu livro, sobre inteligência artificial. Eles chamavam de inteligência virtual. Hoje, o nome técnico é inteligência artificial. Gente, verso 16. Esta é a imagem para ser adorada, né? Verso 16, 17 e 18. A todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Ou seja, o falso profeta é o gestor da marca. Ele é o diretor para assuntos de marca, ele é o CEO para assuntos... Por quê? Porque é a marca que vai levar as pessoas para o inferno. Então tem que ser... Ele é o gestor deste projeto, do inferno. Verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem. Agora presta atenção. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem 1, a marca, 2, o nome da besta, 3, o número do seu nome. A gente sabe qual é, 666. Mas nota por que tem 666? Porque são 3 meias que tem aqui. É a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aí, quando a gente pega isso aqui, eu quero dizer para vocês que isso não é uma mentira. Isso, aquele Jared Kushner que eu acabei de mostrar para vocês junto do Netanyahu, ele é dono de um prédio em Nova York chamado 666 Fifth Avenue. Está localizado entre as ruas 52 e 53, lá bem no centro de Manhattan.
em Nova York. É só ir lá e ver. Tá? É só ir lá e ver. Ok? Então, essa questão de todo mundo procurar o número do 666, quem é o 666, né, na realidade, percebam que o número 666 aparece quando a gente está estudando o falso profeta. Muita gente não percebe isso. Ah, qual é o número da besta? Ah, o número da besta é 666. Realmente você consegue, vocês sabiam, eu já fiz alguns exercícios de números com palavras. Por exemplo, até mesmo no meu primeiro livro, a palavra vicarius, a expressão, né? Vicarius filii Dei, latina, que significa o vigário do Filho de Deus. Quando você transforma em letras hebraicas, esse número dá 666. Entendeu? Então tem muitas possibilidades, sabe, na realidade. Toda vez que aparece um nome, eu sou a primeira pessoa que tento passar os nomes para letras em hebraico, para ver se eu consigo realmente, né, quem sabe. Mas notem que Apocalipse 13, do versículo 1 até o versículo 10, nós tivemos que estudar Apocalipse 17 para poder entender isso aqui, e tivemos que estudar Daniel 7, alguns versículos de Daniel 7, para entender a besta, que tem 7 cabeças, não é? 10 chifres e 10 diademas sobre os chifres. Agora, quando a gente estuda a besta que vem da terra, que tem 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, no final, exatamente lá no verso 18, é que aparece o famoso versículo. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Está aí. Então, eu creio que o 666 pode ser associado ao falso profeta, pode ser associado ao anticristo. Entendam que o anticristo é a besta que subiu do mar. Isso, acho que ninguém, eu nunca vi um teólogo ou um comentário diferente, não é? A besta que subiu da terra é o falso profeta. Um tem 7 cabeças e 10 chifres, o outro tem 2 chifres. O Satanás tem 7 cabeças e 10 chifres, não é? Mas as coroas, os diademas estão sobre as cabeças e não sobre os chifres. Uns 3 chifres caem e um sobe, e a gente viu que é o Vaticano. E a gente viu quem é a besta que está... Quem é aquela prostituta, onde que ela está assentada, quantos morreram, ela se embebedou com a morte de santos durante toda a história da Igreja Católica. É só a gente passar a história dos papas, que é uma história horrenda, uma história de corrupção, de morte, de prostituição. A verdade é essa. Então aqui... Na minha maneira de ver, se alguém chegasse para mim, se eu fosse para uma prova hoje e dissesse assim, e me perguntassem, quem você acha que é o anticristo e o falso profeta? Quem que é a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra? Eu pegaria todo o escopo da aula que a gente está ministrando aqui agora e eu tentaria explicar. Ou seja, não é o Rubens. O Jared Kushner é uma suposição minha, concordo. Sabe? É algo assim que se encaixa. E muita gente tem falado, mas achando que ele é o anticristo. Ele não é o anticristo. Se ele for alguma coisa, é o falso profeta. Agora, o anticristo vem de Roma. Porque Apocalipse 17 mostra de maneira clara que a partir do Tratado de Latrão, quando papas se tornaram reis e aquele que era já não é também o 8º e vai para a perdição e vai subir do abismo, eu tenho muitos dados na minha mão para poder ministrar uma aula desse tipo, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Né? Então... mas se alguém chegar e falar, eu penso que é outra pessoa, porque eu também não estou muito interessado em saber quem é, não. A igreja não precisa saber quem é. Nós estamos estudando a palavra, gente, vamos deixar bem claro aqui. E eu acho que a gente não vai ter confirmação de nada disso
Se realmente acontecer dessa besta ressuscitar, Cris, eu não quero estar aqui para ver, não, a não ser que eu seja, né? Nem quero estar aqui para ver, porque mesmo que eu seja um dos 144 mil com Miguel, por exemplo, quando a 7ª trombeta for tocada, os 144 mil vão ser arrebatados. Então, eu não quero estar aqui para ver o que vai rolar. Até logo. Então, a gente só está aqui estudando. A gente está aqui por amor à palavra de Deus, para poder aprender, para poder, como diz o pastor Sandro Rocha, a gente não pode ser, desmamado com garapa, né, Adelson, né? A gente tem que entender as coisas para não ser pego de surpresa. Para que quando alguém falar algo com a gente tenha ideia, não, mas por que você acha que é? Eu vi um pastor que foi satanista, né? Não quero falar o nome, o Adelson sabe de quem eu estou falando, ele falando, na minha maneira de ver, muita bobagem, sabe, em relação a quem sabe, as 10 pessoas que poderiam ser o anticristo. Não bate, para mim não bate, não testifica, né? Deus é tremendo, para mim está tudo na palavra, sabe, tudo na palavra.